Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 28 de abril de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Lembrando aos companheiros, né? E nós vamos, acredito que dentro de alguns dias, nós vamos encerrar o estudo dessa obra, mais uma ou duas aulas, e aí nós vamos estudar essa daqui, ó. Tramas da Obsessão. Bom, é a próxima obra de Ivone do Amaral Pereira, que será estudada por todos nós. Tramas da Obsessão. Então, quem tem o livro já vai deixando ele arrumadinho aí na estante. Acho que quase todos nós já temos nessa obra. Uma obra maravilhosa da Ivone. Nós estamos estudando um capítulo chamado O Complexo Obsessão. Hoje, nós vamos iniciar aqui, quando ele diz assim, questão 477 de um livro dos Espíritos, né? 477. Eu vou pedir a vocês também que deixem aí do lado o livro dos médiuns. Eu esqueci de falar, mas deixem aí, antes da gente fazer a prece, peguem aí o livro dos médiuns e abram na questão 254, 254, que a gente vai ler também. Livro dos médiuns, 254, tá? Item 254. A 254 é aquela questão que tem vários itens, né? Aí eu vou. Item 254, quinta pergunta. É a quinta pergunta. Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare e que possamos continuar a nossa caminhada com muito amor, com muita coragem, com muita força. E que o Pai derrame sobre todos nós a sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós estamos aqui no livro Recordações da Mediunidade, naquele item, quando ele indica a questão 477 de O Livro dos Espíritos, mas eu pedi também o Livro dos Médiuns, na questão 254, item 254, quinta pergunta. Vamos lá, aqui o livro Recordações da Mediunidade. Usando, né, eu gosto, ela vai trazer aqui para a gente a questão 477 de O Livro dos Espíritos. E ela pergunta assim, quer dizer, Kardec pergunta, as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficiência sobre os maus espíritos? E os espíritos respondem, a resposta curta, não. Estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então, olha, a pergunta é, as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E os espíritos respondem, não, nenhum. Esses maus espíritos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Aí eu vou lá na questão do livro dos médiuns, 254, capítulo 23 da obsessão, tá? Item 254, aí tem a quinta pergunta. A quinta pergunta diz assim, não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Eles respondem assim, sim, mas é o que não se faz. E é o que não se deve descurar, quer dizer, descuidar de fazer. Porquanto, muitas vezes, se constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Aí a gente vai para o último parágrafo da pergunta 5. Último parágrafo da pergunta número 5. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão direta, está na razão da sua
superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Por isso que eles caem na gargalhada. Agora vamos à questão 279, um pouquinho mais à frente, 279. Então, o livro dos médiuns aqui completa bem essa pergunta 477, né? De O Livro dos Espíritos. Aí, na 279, que está no capítulo 25 das evocações, item 279, diz assim: ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Ora, na questão 477 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as formas de exorcismo têm qualquer eficiência sobre os espíritos, sobre os maus espíritos? Ora, os espíritos são espíritos inferiores. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores. No caso da pergunta 477 do Livro dos Espíritos, são espíritos maus. Se não pela superioridade moral. Os espíritos perversos, olha, espíritos maus, sentem que os homens de bem os dominam. Para quem só lhes oponha a energia da vontade, são as fórmulas de exorcismo, né? A energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, quer dizer, não tinha força moral, respondeu aquele, o espírito mau: deixa-me em paz com teus ares de mata-mouros. Mata-mouros quer dizer valentão, que não vales mais do que eu. Dir-se um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, contra esses espíritos maus, nenhum efeito produza. Em razão desse fato, Deus deu a São Luís da resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O luxo se dá com as coisas santas com que se procura dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, incapazes de manejá-la. Então, se a criatura não tiver essa superioridade moral, é o que está na resposta da questão 477 de O Livro dos Espíritos. Eles vão rir daquela pessoa, né? Como ela diz aqui, não, estes últimos riem e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Não adianta, né? Aí vamos à questão 478 de O Livro dos Espíritos. Pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo em vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, a melhor maneira, né, de você lutar contra esses espíritos é fazendo assim. É cansar-lhe a paciência. Mas, deixa eu só te ver aqui uma coisinha aqui. Mas não é aquela coisa, eu vou. Não, só um instantinho, gente. Mas não é aquele negócio de você cansar a paciência para provocá-lo, tá? Você não está cansando a paciência para provocá-lo. Não é essa a intenção. Eu quero provocar aquele espírito, então vou ficar fazendo isso, tá? Não é essa a intenção de querer provocá-lo, tá? É para tentar ajudar aquele companheiro, né? Você está ali insistindo
com aquele companheiro. Porque tem muita gente que diz, vai ficar batendo boca com o espírito. Não é essa a intenção, tá? Eu só estou olhando aqui que eu tenho uma coisinha aqui, mas eu já vou voltar. É o famoso trabalho, um pronto-socorro espiritual aqui rapidinho. Então, gente, é o que eu falo aqui. Vamos pegar o livro dos Espíritos, que nós estamos aqui. Vamos na questão, dar uma olhadinha na questão 467. 467. É só voltar uma página. 467. Nós estamos estudando recordações da mediunidade. Acabamos de ler a questão 478 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediados. Ou então, melhormente, nos livrarmos dos espíritos obsessores, cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhe dá às sugestões. Mostrar-lhe que perde o tempo, em vendo que nada consegue afastar. Quer dizer, cansar a paciência é o seguinte, eles vão ficar insistindo. Faz isso, faz aquilo, eu vou te dar sugestão. Você não dá atenção a eles. Não dá atenção a eles. E aí eles vendo que você não deu atenção a eles, eles fazem o quê? Eles vão embora. Eles vão embora. Agora eu vou na questão 467 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, pode o homem, uma pergunta interessante de Kardec, pode o homem eximir-se, quer dizer, fugir, escapar da influência dos espíritos que procuram afastá-lo ao mal? E os espíritos dizem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Estabeleceu sintonia, afinidade. Bom, se você não estabelecer... Por isso que ele falou aqui na questão 478, cansares a paciência, nenhum valor lhe dá às sugestões. Ignorar as sugestões deles. E uma forma de escapar é isso aqui. Não estabeleça sintonia, afinidade com eles. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Quer dizer, eles viram que não dá, não conseguiram nenhum intento, é como diz o ditado popular, vão cantar em outra freguesia. E, infelizmente, tem muita freguesia por aí. Entendeu? Se você não está dando atenção para eles, eles vão bater em outra porta. E eles vão encontrar. Eles vão encontrar. Nós estamos estudando o livro Recordações da Mediunidade. Tá? Estamos no capítulo O Complexo Obsessão. Aí, para encerrar aqui, a questão 469 do Livro dos Espíritos, para a gente voltar aqui para o Recordações da Mediunidade. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E antes de voltar ao livro Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, eu vou lembrar aqui uma mensagem, que, se eu não me engano, eu mandei hoje, acho que foi hoje de manhã para vocês. Acho que se foi hoje ou foi ontem. Foi hoje que eu mandei para vocês, né?
Porque ele fala aqui, por que nem poder neutralizar a influência dos maus espíritos? Ele diz, praticando bem, pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Essa mensagem que eu mandei hoje para você faz parte de uma mensagem maior. Eu mando de vez em quando, todo dia eu mando um pedacinho. E seriam gotas, né? Gotas de advertência. Essa mensagem é do espírito Lancelin. E ela foi enviada ao médium João Nunes Maia, no livro Cirurgia Moral. E lá nesse livro tem uma mensagem que diz assim: não inventes problemas. Quero dizer que, muitas vezes, os problemas que nós temos somos nós que inventamos. E o Espírito Lancelin, um dos parágrafos que eu retirei, que eu já mandei dois, esse, se eu não me engano, é o terceiro, ele, dessa mesma lição, ele diz assim: aquele que tem o prazer de soltar a imaginação em busca de fantasias perigosas, verá que tais fantasias poderão materializar-se como inimigos terríveis, exigindo do seu Criador, que somos nós, promessas feitas pelos sentimentos. Às vezes, eu achei esse trecho fantástico. Às vezes, a gente está indo muito bem, obrigado. Mas aí a gente começa a inventar moda, é o famoso vou inventar moda. Inventar, né? Começar a fantasiar coisas. É como ele diz, inventando problemas. Essa nossa imaginação atrai esses espíritos que vão potencializar isso daí, que a gente está criando. E depois a gente tem que responder por isso. Né? Essa mensagem do Lancelinha, eu ainda vou mandar mais alguns pedacinhos. É muito interessante. Bem, gente, nós voltamos ao Recordações da Mediunidade, o capítulo, o complexo obsessão, né? Nós estamos estudando agora, quem está chegando agora, pula aí umas duas folhas e procura assim, questão 479, que ele está indicando a questão do Livro dos Espíritos, tá? A Ivone Pereira. Né? A Ivone vai ler agora a questão 479 do Livro dos Espíritos. Ela vai escrever aqui. Então, ela vai trazer para a gente. Essa questão, essas questões estão em acordo com o tema que ela está falando. 479, que é da parte segunda, capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos. Kardec pergunta: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Porque, às vezes, gente, quando a gente fala de obsessão, a gente só pensa o quê? Na casa caindo na nossa cabeça. A gente pensa logo em quê? Subjugação, fascinação, possessão, né? A gente pensa logo nisso. Em coisas pesadas, a gente esquece da obsessão simples. Obsessão simples. E a gente só começa a tomar providência quando a coisa já está grave. Então, a gente tem que começar a tomar providência quando a gente começa a sentir que alguma coisa não está legal. Uma doença, a gente olha, eu tenho vários problemas de pressão, coração e outras coisas mais, tireoide e tudo mais. Quando dá alguma coisa assim, eu primeiro ataco as questões da saúde do corpo. Tiro, meço a minha pressão, não, a pressão está boa, quando ela está 13/8, eu estou soltando foguete, que está um espetáculo, a minha pressão dificilmente está 13/8, mas quando ela chega assim, que maravilha, 13/8 é um espetáculo. Né? Então, não é problema de pressão. Estou tomando os remédios direitinho, isso, fui no médico, está tudo beleza, maravilha. Opa, agora que está tudo beleza, maravilha, do ponto de vista físico, será que está tudo maravilhoso do ponto de vista espiritual? Aí eu começo alertas, porque é aquela coisa, quem está no planeta Terra, no planeta de provas e expiações, na grande maioria, é espírito de terceira ordem, espírito perfeito. E pode, a qualquer momento, sofrer um assédio. Sofreu um assédio, claro que pode. Né? Então, foi uma pergunta que uma vez fizeram para o Divaldo. Divaldo, você tem uma companheira que falou, eu estou com os problemas, eu estou cheio de problemas, eu acho que tem um obsessor me perturbando. Aí ela virou para o Divaldo, Divaldo, você também tem obsessor? Ele virou para ela e disse assim, eu tenho um caminhão de obsessores. E ele usou a palavra caminhão Fenemê, e o caminhão Fenemê, nem sei se existe hoje, mas o Fenemê era um caminhão grandão, imenso, né?
Aí você tem um caminho fenelê de percepções. Né? Então, se eles se atreveram a tentar Jesus, eles não conseguiram, mas eles se atreveram, né? Porque o mal é ousado, o mal é ousado. Imagine a nós, imagine a nós. Então, na 479, eles vão falar, né? Sobre meio eficiente para combater a obsessão. E os amigos espirituais vão dizer: a prece é em tudo um poderoso auxílio. Percebeu a palavra? Essas palavrinhas aqui são maravilhosas, gente. A gente tem que estar sempre com lápis. Olha aqui. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Ele disse: a prece resolve o problema da obsessão. Ele poderia dizer: a prece resolve, basta rezar e está tudo resolvido. Ele disse que não. A prece é em tudo poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras. Ele falou: a prece é um auxílio, mas não basta só rezar para que obtenha o que deseja, que é a cura, é se libertar do processo obsessivo. Deus assiste, quer dizer, Deus ajuda os que obram. Obrar é trabalhar. Não os que se limitam a pedir. Hum, Deus ajuda, né, aos que obram, aos que estão se esforçando para melhorar. Não aqueles que fazem isso somente e jogam o joelho na terra. Não. Aí ele continua. Então não basta murmurar algumas palavras para que você obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável. Aqui vem a questão importante. Bota uma setinha aí. É, pois, indispensável que o obsidiado, que somos nós, faça por sua parte o que se torne necessário para destruir. Aí sim, destruir quer dizer aniquilar, acabar com esse negócio. Para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Opa! Ele está dizendo o seguinte: não adianta eu botar o joelho no chão, mão posta, fechar o olho, baixar a cabeça e pedir. Não vai acontecer. Eu preciso trabalhar no meu processo de reeducação, que é destruir o que está em mim, no meu coração, e que está caindo os maus espíritos. Porque tem algumas coisas em mim que está chamando a atenção dos espíritos. Eu estou sinalizando para eles. Tipo assim, vem em mim que eu sou facinha, vem em mim que eu sou facinha. É isso que eu estou fazendo. Estou sinalizando para eles. Então, eu tenho que acabar com essa sinalização. E a única coisa que faz com isso, que eu acabo com isso é evangelização. Colocar em prática os ensinos de Jesus, de verdade e com vontade. Caso contrário, Mudar o padrão, né? Mudar o padrão vibratório. gente, mudar meu padrão vibratório. Senão eu continuo piscando. Ó. E eles estão lá, opa, ela está dando verde para gente. E eles vêm, claro que vêm. Né? Aí, voltando agora para a Ivone Pereira, depois da questão com a C79, ela vai dizer assim: é evidente que aí, deixa aí o livro dos Espíritos aberto, tá, gente? É evidente que aí, do que acabamos de ler, do que acabamos de ler no livro dos Espíritos, se trata apenas de casos de obsessão em pessoas que mais ou menos conheçam o fato.
e que, por isso mesmo, estariam em condições de auxiliar a própria cura, com veemente desejo de se libertarem do incomodativo assédio, e cuja força de vontade fosse a principal terapêutica. Ela está querendo dizer para a gente o seguinte: quem tem conhecimento doutrinário já está a um passo do tratamento. Porque já conhece essa história de obsessão, sabe que pode ser obsediado. Porque tem gente que bate no peito e diz, comigo não, comigo essas coisas não acontecem. Não sabe que ele já está obsediado, só de falar isso. Então, o espírita tem essa doutrina que nos aponta e diz assim, ó, presta atenção que você pode estar sendo influenciada por algumas multidão de testemunhas, né? Quando diz, como diz lá o nosso querido Paulo de Tarso, se eu não me engano, né? Na carta aos Hebreus, lá nos, se eu não me engano, é Hebreus, deixa eu ver, capítulo 12, isso mesmo, de tanto ler eu já decorei. Capítulo 12, versículo 1. O exemplo de Jesus Cristo. Portanto, também nós, disse Paulo, quando ele falou assim, também nós, ele se incluiu, tá? Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. Então, ele diz aqui, ó, nós estamos cercados por uma multidão de testemunha. Vamos rejeitar o pecado, as más influências, os maus desejos, e vamos trabalhar com perseverança, fazendo aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Paulo está dizendo, nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas, a maioria desencarnada. Alguns gostam de nós, outros não gostam. Sinto muito. Então, vamos abrir mão de fazer besteira, pensar besteira, agir do mal, e vamos fazer o bem, vamos buscar a reeducação, porque é isso que o Senhor espera de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Tá? Então, vou até anotar aqui do ladinho. Hebreus 12, 1. Carta de Paulo aos Hebreus. Então, ele diz aqui, ó. Então, ele diz, a Ivone está dizendo aqui, quem já tem o conhecimento doutrinário tem mais facilidade para identificar o processo obsessivo e buscar tratamento. É isso que ele falou. Aí depois ela continua aqui. No entanto, a observação, a prática dos trabalhos transcendentes do Espiritismo adiantam que, na maioria dos casos, o obsidiado, absolutamente, não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo. Então, ele está falando dos casos de obsessão mais grave. Fascinação, subjugação, possessão. Aí a coisa já é bem difícil. É mais complicado de tratar. Então, ela fala aqui, seja em vista da subjugação total, o que se deixou envolver, ou seja em vista da subjugação total, por que se deixou envolver. Um espírito que me pegou desprevenida, não. Eu estava no campo colhendo margaridas de forma tão angelical e ele me passou uma rasteira? Não. Eu me deixei envolver. Estabeleci afinidade, sintonia e depois afinidade. Né? Já falamos sobre isso, o que é sintonia e o que é afinidade. Foi assim que aconteceu. Não teve vítima. Aí ele diz, seja pela fraqueza de resistir aos maus pendores, ou a ignorância que a sua vida de descrença e materialismo produziu, retendo-o afinado com as imperfeições de ordem geral. É assim que eu sou envolvida. Cumprirá, então, aos espíritas que tratam do caso, isto é, médiuns e diretores de trabalhos práticos, aqueles grupos que trabalham na casa espírita, né? Na reunião mediúnica, nas reuniões de radiação e outras reuniões que tenham, agirem com o cabedal, quer dizer,
com o conhecimento que a doutrina fornece, a fim de testemunharem o valor da mesma. Como bem-vindo nas perguntas citadas, que foi a 475 até a 479, e como a observação demonstra, será necessário a uns e outros um conhecimento sólido da doutrina para análise indispensável das comunicações do obsessor e uma dedicação ilimitada ao trabalho, um coração reeducado, olha aí, ó, um coração reeducado, foi o que a Ana Constantina falou, Ana Aparecida, né, falou, chama de Ana Aparecida, falou, mudar o nosso padrão vibratório, coração reeducado. Nos princípios do amor e da fraternidade, equilíbrio moral autêntico, nada de, como nós vimos no livro dos Espíritos, simulacros, nada de simulacros. O desejo, ou pelo menos o desejo sincero, é só que ele botou, menos, o desejo sincero de adquirir essas qualidades por meio do esforço diário por uma reforma pessoal, a fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo. Aí aqui não precisa vocês olharem, mas só anotem novamente. Livro dos Médiuns 279, tá? Eu vou só relembrar aqui. A fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo. Quando ele diz lá na 279 do Livro dos Médiuns, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. 279 do Livro dos Médiuns. Ao fim de se imporem ao obsessor pelo exemplo e pureza de sentimentos. E assim, convencer o obsessor, a própria reforma íntima. Porque ele, ao observar o nosso exemplo, ele tem duas posições a tomar. Uma, decide assim, poxa, se ela está fazendo isso, está dando certo, está melhorando, por que que eu não tento? Ou então dizer assim, eu vou para outro lugar, esse pessoal aqui já me cansou. Vou procurar outro pessoal, que esse daqui, porque o padrão vibratório daquele que estava sofrendo influência está subindo, ele não consegue acompanhar, aí ele não quer se reformar, vai embora. Mas a ideia é transformar o obsessor num amigo. Aí ele diz aqui, né? O próprio médium, a sós, consigo, em suas leituras, olha aí, companheiros, e preces, a prece como um auxílio, não como para resolver um problema que não resolve. Muito poderá contribuir para a conversão do espírito endurecido, pois os seus exemplos e o amor que por ele demonstrar cativá-lo e ele se tornará um amigo. E daí a aceitar os conselhos sugeridos, a distância será menor. Volta a Paulo de Tarso, em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Eu estou sendo observada por uma multidão de testemunhas. Estou observando o meu comportamento. E conseguem fazer leitura do meu pensamento. Eu posso ser um bom ou um mau exemplo para eles. Se eu for um bom exemplo, eles poderão se converter baseados no meu exemplo. Méritos para mim. Mas se eu tiver um comportamento deplorável, eles poderão seguir o meu exemplo. E aí eu serei responsável por isso. Lembra do Pequeno Príncipe? Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos? Não é? Então, ele diz aqui, todavia, para atingir tal possibilidade, será necessário ao médium, por sua. Ela fala que é o médium, todos nós, porque todos nós somos médios, como está lá na questão 159 do Livro dos Médios. Nós temos ostensivos e não ostensivos. No geral, todos somos médios. Então, a mensagem é para todo mundo. Então, ela diz que, todavia, para atingir tal possibilidade, será necessário médio, quer dizer, todos nós, por sua vez, muitas renúncias e reformas pessoais. A palavrinha renúncia não é muito simpático a muita gente, mas é preponderante.
fazer renúncias. E reformas pessoais, que é outra coisa que a gente também não é muito chegado. A fé inquebrantável. Lembra que nós estudamos sobre isso no Livro dos Espíritos? Que nós falamos, né? É... Ai, deixa eu pegar aqui rapidinho. Falamos sobre isso hoje, né? Que a fé é um veículo e a oração é a estrada. A estrada que liga o Criador à criatura, a criatura ao Criador. Então, a fé é o veículo, a oração é a estrada. A estrada que liga o Criador à criatura e a criatura ao Criador. Né? Então, como ela diz aqui, né? Ela disse aqui, muitas renúncias e reformas pessoais, fé inquebrantável. Né? A fé é o veículo e a oração é a estrada, que vai ligar, estrada que vai ligar o Criador à criatura e a criatura ao Criador. Assistência espiritual comprovada e segura e a possibilidade de permanecer em condições vibratórias mentais e físicas satisfatórias, constante diariamente, e não apenas no momento em que se sentar à mesa da comunhão com o invisível para o desempenho do seu sagrado mandato. Olha o que ela está dizendo aqui, que nós podemos nos libertarmos, mas isso requer uma série de coisas, que ela está enumerando aqui, tá? Pois do elevado e criterioso desempenho dos médios depende o êxito das reuniões espíritas em geral e das curas das obsessões em particular. Isso afirmamos, porém, não excluindo a responsabilidade também dos diretores terrenos das casas espíritas, de cuja segurança moral e conhecimento de causa igualmente dependem os bons êxitos de quaisquer reuniões práticas de espiritismo. E lembrando, outro sim, a responsabilidade de cada um dos próprios componentes da mesa. Então, ela elencou aqui a responsabilidade de cada um, a responsabilidade de quem dirige as reuniões, os estudos. É aquela coisa, né? É facinho fazer isso? Não, não é fácil. Mas, como diz Joana, não é impossível. Não é impossível. É trabalhoso. Joana diz, é trabalhoso. Mas não é impossível de fazer. Senão, nem Joana, nem Emmanuel, nem Ivone estão escrevendo isso aqui para gente. Seria uma perda de tempo. Eu vou receitar para vocês uma coisa impossível para vocês fazerem. Não, não. Por isso que tem no Evangelho. Deus não dá a cruz maior do que a que você pode carregar. Então, é possível fazer. Aí é trabalhoso, claro, mas tudo que é bom é trabalhoso, né? E vale a pena. Se você acha que é bom, vale a pena. Então, isso aqui, pode-se dizer, portanto, que esses trabalhos são fruto de uma comunhão sublime entre médiuns, diretores de sessões e guias espirituais, sob o patrocínio do Cristo de Deus, mestre maior de toda a ciência, e por isso mesmo todos temos grandes responsabilidades. Né? Dizer que todos temos grandes responsabilidades. O desempenho é sagrado para todos e não poderá ser realizado com indiferença ou menor grau de dedicação. Não adianta querer dizer assim, eu vou fazer qualquer coisinha. Não rola qualquer coisinha. Tá? Você tem que dar o melhor de si. Tá? O melhor de si. Sempre buscar dar o melhor de si. O esforço máximo. Aí ele diz aqui, daí o imaginarmos que os trabalhos para curas de obsessão deviam ser especialidade de determinados espíritas e sempre realizados em ambientes discretos, onde quaisquer rumores do mundo não penetrassem. Pois é sabido, por quantos se dedicam às investigações transcendentais, que as
vibrações ambientes influem poderosamente, bem ou mal, nos trabalhos práticos do Espiritismo. Já estudamos isso lá na Universidade de Carisma, no livro dos médiuns, né? Por causa da questão dos incrédulos, desses nossos pensamentos. Essas atribuições, ou seja, a dedicação aos casos de obsessão, requerendo constante e profunda atenção, observação e estudo. Olha só, vou até voltar aqui. Essas atribuições, ou seja, a dedicação nos casos de obsessão, requerendo constante e profunda atenção, observação e estudo, absorve de tal forma as preocupações do experimentador que bom seria que ele somente se dedicasse a tal setor, a bem dele mesmo e do próprio labor. Então, todos nós devemos trabalhar incansavelmente, tá? Incansavelmente pela nossa própria melhora. Não adianta a gente ficar só naquela coisa, né? Ó Senhor, manda para mim. Ó Senhor, manda para mim. O Senhor nunca falha. O Senhor nunca deixou de fazer o que ele tem que fazer. Nunca, nunca. Agora, como diz o outro, a ponte, a parte fraca dessa corrente é a nossa. É a nossa. Nós é que vacilamos. Nós é que deixamos amanhã, quem sabe, talvez. Não é? Ah, isso não acontece comigo. Então a gente tem que estar de olho aberto o tempo inteiro. Por isso Jesus falou: vigiai e orai, para não cair de tentação. Não é só orar quando vai à igreja, ao templo religioso, à casa espírita. É vigiar e orar, e como ela falou aqui, diariamente. Atenção, alerta, porque os nossos adversários são altamente disciplinados. Aí eu lembro de Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Atenção, precisamos estar atentos. Não é fazendo terrorismo, não. Mas, como está lá da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nós somos observados por uma multidão de testemunhas. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre atento, sempre atento. O evangelho na mão, sabe? Sentiu qualquer coisinha, pelo sim, pelo não, faz uma prece, pega um evangelho, lê, né? Lê uma mensagenzinha, não é só ler, faz uma reflexão. O que que essa mensagem está tentando dizer para mim? Porque às vezes está tentando dizer para você e também para aquele que está ali, ó, querendo te prejudicar. Então, quando você lê uma mensagem dessa, ajuda você e ajuda ele, né? Então, a gente vai encerrando aqui. Vamos colocar a data. Semana que vem, hoje são 28, né? Próxima semana de maio, dia 5. Dia 5 do 5 de 25, a gente vai começar aqui, ó, no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, vai ser dia 5, né? 5 do 5 de 25. Por exemplo, agora, queria lembrar vocês uma coisa. Vai começar daqui a 15 minutos nossa palestra pública, que é a última palestra do nosso painel espírita Joana de Anjos, que vai ser feito pelo nosso irmão Robson Valentim. O tema do Evangelho, desculpa, o tema do Evangelho não, o tema da palestra, olha só, essa palestra vai ser de quinta-feira, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, vai ser do Evangelho, capítulo 8, itens de 11 a 14, quinta-feira. Mas a de hoje, está aqui, ó, o nosso tema de hoje, da nossa palestra de hoje. Consciência, saúde e consciência. Não está bem dentro do que a gente está estudando? Saúde e consciência. Do livro, né, de Joana, esse livro aqui, ó, deixa eu achar aqui rapidinho. Eu sempre guardo e não era para guardar, mas deixa.
Consciência e Mediunidade. O negócio é assim, o nome do livro. Ah, não, está aqui em cima. Está aqui, ó. Momentos de Saúde. Esse livro aqui é da Joana. É Momentos de Saúde e de Consciência. Esse texto está na segunda parte, né? Capítulo 5, segunda parte, capítulo 5 desse livro. Momentos de Saúde e Consciência. Eu convido a todos a estarem conosco, 18h30, para assistir essa palestra. O Robson Valentim é maravilhoso, gente. E ele vai encerrar o nosso painel Espírito de Joana de Anjos. Tenho certeza vocês vão amar a palestra de hoje. Liga aí o computador, fica ouvindo, sabe, a palestra, porque realmente é muito bom. Tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, lembrando que, assim que terminarmos essa obra de Joana, o próximo livro a ser estudado, de esse livro de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, o próximo é esse aqui, ó. Tramas da Obsessão. Maravilhoso. Pelo espírito Bezerra de Menezes, tá? Próxima obra de estudo da Ivone Pereira. Que deve acontecer daqui a 1 ou 2 semanas. Acredito que até meados de maio a gente está estudando Dramas da Obsessão. Então, vamos agradecer a Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar, como tem nos abençoado, com essas maravilhas desses ensinamentos que vêm do coração desses irmãos queridos. Daqui a pouco a gente se encontra. Denise, vou passar aí para você, tá?